And you can be too if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Ô, parada muito maneira, né, galera? Peraí, parada é muito maneira mesmo, já vou passar aqui, enfim. Porque, tipo assim, o que acontece? A nossa geração, ela basicamente precisa de empresas que foquem nos seus clientes, né? A era de você simplesmente focar no seu cliente, focar em entregar valor para ele e a partir disso você ser algo a mais, né? E aí a gente vai trazer diversas reflexões nessa pauta, nesse bate-papo aqui que a gente vai ter. E antes aí, já vou até falando aqui um pouquinho o que é a B2S, né? Business to Success, ou B2S, como você quiser chamar, tá? Aqui, se você quiser acessar no Instagram, pode acessar, pode tirar fotinha aí, que é bom também pra gente. E esses aqui são os outros sócios aí que eu tenho, o Enzo, que é presidente da Mais também. Ele, inclusive, é meu designer aí, mandou bem demais. E vocês vão ver também que toda a pauta a gente vai trazer vários GIFs, tá? A gente queria trazer algo bem interativo para vocês. Show? Então vamos começar falando de história, tá? Pra gente falar um pouco disso, desse vídeo e tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho de história. A gente começa com a era das commodities, né? Que era lá na Idade Média, antes da Revolução Industrial. A gente tinha uma era que a gente vendia commodities, né? E simplesmente as pessoas viviam disso. Economia de subsistência e por aí vai. Depois a gente foi para a era do produto. Com a Revolução Industrial, a gente começou a consumir produtos, né? As commodities se tornaram produtos. Então, ao invés de você produzir café, você embalava o café e vendia. E por aí vai, né? E aí a gente tinha nessa época o modelo fordista que você só podia ter aquele carro preto, né? Que o Henry Ford falava, né? Você pode escolher o carro que você quiser, desde que ele seja preto. Enfim. E aí depois, com a crise de 29, né? A gente vai passar aí por uma das piores crises, junto com essa que a gente está vivendo hoje. Crise de 29 foi a crise da superprodução. E aí eles começaram a lançar outro modelo de produção, que foi o produto com foco no cliente. Veio um modelo Toyota, né, de você produzir sob demanda e produzir o que o seu cliente queria. Era muito mais com foco no produto. E a gente vem para a era de serviços logo depois, você entregava além do produto algo a mais, né? Depois da era de serviço, você vai para a era da experiência, você entregava algo além do serviço, né? E todo mundo fala que esse é o ponto final da era aí, da evolução econômica, né? De como as empresas se comportam. Essa aí é a jornada basicamente do Starbucks, né? Grãos de café, torrar, embalar e moer, né? Depois você prepara a bebida, que são as cafeterias, os cafezinhos no centro da cidade, por aí vai. Depois você cria a experiência, que é o que o Starbucks criou, né? Mas a gente acha que isso não acabou, né? A nova era que a gente está vivendo não é a era apenas de experiência, é a era da transformação e da identificação, né? Que você entrega algo além da experiência que você gera para o cliente. Porque muita gente resume experiência a apenas, né, você ter um bom atendimento totalmente humanizado, né, métricas claras, uma jornada dela, mas não, cara. Você começa a viver uma era de transformação e identificação, tá? A identidade é o maior diferencial competitivo nesse caso. E aí, empresas que transformam não têm foco no cliente. Empresas que transformam têm obsessão pelo cliente, né? Esse é um dos principais valores da Amazon, tá? Eu fui numa palestra na Amazon em São Paulo e ele falava isso. Um dos principais valores era: eu tenho obsessão pelo cliente, eu busco sempre transformar ele, tá? E com isso ela virou líder de mercado. Aí a gente entra nesse questionamento, né? Transformação versus comoditização, né? Então, a gente começa a entrar nisso e a gente começa a se questionar, né? Num mundo cada vez mais dinâmico, seres humanos em processo de mudança constante, né? Todo mundo está mudando. Pô, a gente está vivendo uma das crises mais sinistras da nossa história, né? Empresas e pessoas mudando constantemente. E, cara, a maioria das empresas ainda não estão mudando. Elas ainda continuam estáticas, funcionando da mesma forma, né? Entendendo as métricas da mesma forma e por aí vai. Eu queria saber aí, alguém quer falar alguma coisa até aí onde eu falei? Alguém quer falar alguma coisa, quer bater um papo, quer trazer alguma dúvida, algum ponto? Ou posso sair tocando aqui mesmo? Não? Então, bora lá. Eu vou falando aqui então, e aí depois a gente abre aqui para todo mundo falar. Show? E aí, pensa comigo, pessoal. Já vou trazer uma reflexão para vocês aqui, tá? Durante a quarentena, você buscou estar do lado das pessoas que te fazem bem, te agregam, né? Com a família, com os amigos principais ali, o pessoal da sua EJ e tal. Cara, e o quanto o seu EJ buscou estar do lado do seu cliente agregando algum valor, né? Quanto o seu EJ
chegou, cara, entrou na quarentena, ela falou, cara, eu tenho que dar suporte pro meu cliente ali, urgentemente, agregar valor para ele, para que ele consiga sair da melhor forma durante esse período. Cara, isso que é o pensamento que a gente quer trabalhar aqui, quer trabalhar com vocês aqui, beleza? Eu acho que muitas das dificuldades a gente teve nisso, né? Hoje eu sou conselheiro da Mais, então posso até falar um pouquinho deles também. Então, tipo assim, a gente buscou trabalhar um pouco disso, algumas falhas que a Mais teve também, por aí vai. Então, cara, quanto que o seu EJ buscou estar do lado do seu cliente, né? Seu cliente está em casa, seu cliente está ou na loja dele ou em casa, né? Então, assim, cara, ele não está em outro lugar. Você tem que contactar esse cara, você tem que entregar algum valor para ele durante esse momento. E muita gente esquece dele, né? Muita gente acha que vai cair do céu, que vai sair ligando para os outros, mas a ideia principal é vender para quem você já conhece, que é o mais fácil, tá? E aí, bora para cima, vamos começar a falar um pouco de como que a gente vai entender como fazer isso rodar bem, né? Bora entender isso direito, como que isso vai rodar direito, né? A gente quer trabalhar com que a coisa seja diferente, né? Que a gente se adeque a essa nova economia de transformação e identificação. E aí, com isso, vamos aprender com quem já faz isso, quem já fez. A gente vai trazer exemplos clichês, mas, cara, não são clichês. Depois você olha para a transformação de empresas como a Amazon. Cara, a Amazon é um dos principais cases de inovação, simplesmente porque ele olha para a jornada do cliente para inovar. O Amazon Go, o supermercado, todo o tecnológico que eles criaram e tudo mais, eles mesmos falaram. Eu olhava para a jornada do meu cliente, né? E qual que era a jornada do meu cliente? Eu abaixava umas 3 vezes para botar produto no carrinho, tirar produto do carrinho no caixa e colocar de novo. Ele falou, isso é uma dor que o meu cliente tem. E ele criou um dos supermercados mais tecnológicos do mundo, né? Quando a gente olha para o Starbucks, um dos maiores cases de experiência do cliente do mundo, né? A empresa que transformou o café em um ambiente de trabalho e cafés de outros tipos, né? Não apenas um café na xícarazinha e por aí vai, diversos tipos de café, né? Quando a gente olha para a Disney, eu vou até citar um caso interessante. Na primeira semana que a gente criou nosso Instagram, na BitWest, cara, a gente botou lá, para você, o que é a experiência do cliente? Teve um cara lá, que inclusive é meu primo, ele falou assim, experiência para mim é toda interação que eu tenho com alguma empresa, é eu viver um dia na Disney, né? Então, assim, cara, o que você está entregando para que você faça seu cliente viver na Disney? Né? Que viver na Disney não é você ver o Mickey apenas. Cara, viver na Disney é você ter um ambiente ali que você está feliz, está em constante transformação, né? Você está aprendendo, enfim, você está vivendo diversas emoções durante aquele momento, né? E com o seu produto você pode fazer isso, tá? E vou falar um exemplo brasileiro, que é exemplo clássico aí, né? Todo mundo está falando, que é a Magalu. Magalu não começou hoje, pessoal. Magalu hoje é uma das empresas mais adaptáveis do mercado, né? Mas ela passou por um período de transformação digital muito grande, né? E quando a gente olha para a transformação digital do Magalu, ela começou a se transformar digitalmente a partir do cliente, né? E aí, cara, eu vou até citar um exemplo dela para falar o que eu vou falar daqui para frente. Todas elas trabalham conceitos e não produtos. Cara, todas elas colocam o propósito dela em prática. Vou citar um case clássico da Magalu aqui, cara, que foi sensacional, né? A forma de denúncia contra a mulher dentro dos sites, das plataformas contra a violência contra a mulher, né? Da violência contra a mulher, enfim, que nas plataformas do Magalu tinham. Cara, isso é colocar seu propósito em prática, isso é colocar seu conceito em prática, né? E elas estão trabalhando conceito e não produto. Elas não estão trabalhando apenas mais a experiência do cliente, elas estão trabalhando a experiência e no além, né? Elas estão trabalhando muito além. E tudo isso começa com a jornada do consumidor. E como ela tem um alcance muito grande, ela trabalha com causas sociais, né? Isso é muito incrível. E quando você trabalha com conceito, e aí eu vou citar até um exemplo, que um amigaço meu que vai dar uma pauta aí para vocês, que é o Du, ele é fundador da Spatium, ele me trouxe uma reflexão, a gente está fazendo diversos projetos juntos, inclusive a gente vai lançar um hoje junto para vocês, que é, cara, essas empresas trabalham conceitos essenciais, né? E quando a gente olha para isso, essas empresas deixam de ser opcionais, né? Magalu, Amazon, Starbucks, Disney, elas estão na vida de vocês porque elas trabalham conceitos essenciais para a vida de uma pessoa, né? E não apenas conceitos opcionais. E, cara, dá para trabalhar isso dentro de uma empresa de consultoria, dentro de uma empresa de serviços, dentro de uma empresa de direito. Dá para trabalhar. É simplesmente você modelar sua entrega de valor a partir da jornada do cliente, cara. Simplesmente isso. Beleza? E quem é opcional nunca será o primeiro.
muita gente deve estar passando dificuldade aí durante a crise por 2 fatores. Cara, porque você não tem olhar para a jornada do cliente, não tem olhar para a dor que seu cliente passa, né? E você também não consegue se adaptar a isso, né? Eu conheço diversas empresas, cara, que tiveram dificuldades enfim, de se adaptar e tá muito difícil mesmo, tá, pessoal? Claro, isso é fato, né? A gente lançou a B2S publicamente durante a quarentena, né? Não vou negar, então tá difícil mesmo. Mas a grande questão é, cara, vamos se adaptar. Vamos tentar se adaptar, criar hipóteses, né? Para que a gente se torne essencial e não opcional, tá? E daí vem esse trabalho que a gente vai desenvolver agora e mostrar aqui para vocês. Show de bola? E aí, pessoal, foco total na jornada do cliente, como eu falei. E agora eu queria desmistificar um pouco para vocês do que é esse foco na jornada do cliente. Todo mundo fala, né? Pô, foco na jornada do cliente é surpresa, é dar brinde, né? É você ter um relacionamento maneiro, é você ter credibilidade, né? Enfim, só isso, né? Só que isso tudo, pessoal, é um meio, tá? Focar na jornada do cliente é fornecer usabilidade no seu produto, comodidade no seu serviço e, além disso, experiências emocionais que fazem ficar marcados na história. E aí você não concorda que isso tudo é um meio para você entregar valor? Cara, se você não tem um bom produto, não adianta você ter foco na experiência do cliente, né? Então, cara, para você ter foco na experiência do cliente, foco na jornada do seu cliente, entregar valor, entregue sempre valor, entregando esses 3 pilares: emoção, comodidade e usabilidade. Coisas simples, tá? E isso faz com que você se torne diferenciado. Isso faz com que você se torne uma empresa de fato diferente, né? Com entregas diferentes, tá? Quando você tem a certeza que você está entregando esses 3 pilares. E aí, como construir é a grande questão, né? A gente olha para isso, como que a gente vai construir o primeiro passo da gente ter aí uma jornada do cliente bacana, que a gente entregue valor, né? A partir de usabilidade, comodidade e experiência emocional, tá? E a gente olha, a gente desenvolveu um framework, né? A partir de diversos frameworks que existem aí já no mercado e tal. E a gente desenvolveu o nosso aí. A gente falou, cara, vamos desenvolver um framework que chama Experience Map, né? Um mapa para a gente entender a experiência, o nível de experiência que a gente está entregando, né? E quando a gente olha para isso, pessoal, a gente olha para toda a jornada do cara, né? Desde antes ele chegar, na chegada dele, o primeiro relacionamento dele com a nossa empresa, durante o uso, né, que a gente tem, na finalização do uso e após o uso, né? Você entender todos os níveis de experiência, né, que você está entregando, desde níveis negativos a positivos. Se a gente começa a entender isso dessa forma, a gente começa a entender muito mais o que a gente está entregando de valor ou não. Como que a gente pode inovar e idealizar mais soluções durante esse período. Desenvolver melhores produtos nos pontos de dor que o nosso cliente tem. Desenvolver melhores experiências emocionais, usuais, durante os pontos de dor que o cliente tem ao longo da nossa jornada. Desenvolver uma melhor comunicação, um melhor relacionamento durante os pontos de dor que o nosso cliente tem na nossa jornada, tá? E a partir disso, pessoal, como que você vai entender etapa por etapa? Você vai fazer essas 7 perguntinhas, tá? 7 etapazinhas que você vai entender como que em cada etapa o seu cliente tá, né? O que ele está sentindo, o que ele está imaginando, o que ele está sonhando durante essas etapas. Quem que é ele, de fato, né? Quais atividades ele está realizando nessa etapa quando ele está comprando alguma coisa sua? Vou falar case prático da Mais. Cara, quando eu ligo para ele, num cold call, por exemplo, né? Fui da Mais, sei como é, assim. Quando eu ligo para ele, o que ele está sentindo, imaginando? Será que ele está pensando na consultoria ou não? Né? Então, por que você entende muito mais os porquês da geração de valor que você tem que ter ao longo do seu processo de venda, ao longo do seu processo de execução de projetos, né? Tudo isso você consegue imaginar, né? E agir muito melhor, né? Durante o momento que você está sentindo, imaginando o que ele tá pensando durante aquele momento. E também, cara, o que seu cliente faria se ele não consumisse o seu produto, se ele não tivesse naquela etapa com você, né? Se ele não fosse, por exemplo, você fez uma ligação para ele, um cold call, prospecção ativa, né? Sei que muitos estão com dificuldade de vender. O que ele faria se não fosse te ouvir? Pessoal, alguém quer falar aí? Alguém quer falar? Não? Pessoal, uma interferênciazinha, Bernardo. Pode continuar mandando a brava. Show de bola. Vamos lá. E, cara, o que seu cliente faria se ele não fosse te ouvir?
né? Assim você consegue quebrar muito mais objeções, por exemplo, e por aí vai, né? Então, você desenhando toda etapa do seu processo, você entende o porquê do seu processo, o porquê abordar daquela forma, né? O porquê você fornecer uma experiência maneira para o seu cliente durante a etapa do processo. Você vai fazer um diagnóstico com ele só para você entender desafio, ou você vai fazer um diagnóstico com ele para você entender desafio, entregando valor. Uma saída que a gente teve ano passado, quando estava saindo da Mais, era da gente entregar, cara, não sei se a galera estava rodando isso já, mas era da gente entregar um canvazinho de diagnóstico para ele. Como que a empresa está naquele momento? Pelo menos eu estou entregando um valor. Muito diferente de apenas estar gerando valor. Entregue coisas. Não entregue apenas um conteúdo do seu blog, cara. Entrega coisa diferente, né? Entrega coisa que você pode entregar. Você como pessoa, né? Vou citar exemplos meus também. Estou com um baita relacionamento com algumas EJs aqui de Minas mesmo, né? E, cara, eu apresentei proposta e tal. Todo dia eu mandava um videozinho com conteúdo maneiraço sobre o que eles estavam querendo, né? Coisas assim. Cara, durante a quarentena, a gente tinha alguns clientes, eu foquei totalmente em atender os meus clientes e não em prospectar mais nesse momento. Mas sim, hoje a gente está focado totalmente em prospecção e expansão, né? Então, cara, mas por quê? Porque eu confiei que meu produto dava resultado durante esse período e, além disso, eles começaram a vender para mim também, né? Eles começaram a me ajudar a vender mais, né? E por aí vai. Então, cara, tudo isso faz parte de um desenho de jornada e isso aqui é o que vai fazer você construir essa jornada da melhor forma, tá? E aí, pessoal, eu queria trazer uma reflexão, porque aí, poxa, você pode aumentar a venda entendendo o mapa de experiência do seu cliente, a jornada do seu cliente, entendendo todos os sentimentos dele durante cada etapa, você vai aumentar sua venda absurdamente. Mas, cara, como você pode fidelizar seu cliente? Como você pode fazer seu cliente expandir, né? Ele comprar mais e ele trazer mais clientes para o seu funil, né? A gente tem o conceito aqui de que todo produto soluciona uma dor, mas ele também gera uma outra dor, né? Eu vou trazer para vocês um exemplo prático meu. Eu tô indo lá, quem é de Juiz de Fora aqui vai entender o que eu tô falando. Eu acho que o pessoal de Viçosa, eu posso até citar algum outro exemplo, que eu fui na última RR em Viçosa também, do ano passado. E, cara, eu fui almoçar num restaurante self-service. Matei minha fome, tava bem lá. Eu fui até dar uma pauta depois, né, na última RR. Agora eu voltarei pro escritório, tá? Mas voltarei pro evento agora, no caso, tá? Beleza, fui almoçar, matei minha fome, agora eu tô voltando. Cara, surgiu uma outra dor. Qual que é a dor? Eu não tenho escova de dente, tem comida agarrada no meu dente. E aí? Cara, tem uma outra dor ali. Esse gif é muito engraçado, né? Boa, Enzo, mandou bem. Mas enfim, cara, gerou uma dor. Tô com um bafo de comida e comida agarrada no meu dente. Cara, se tem uma farmácia na minha frente, eu vou passar na farmácia, né? Se o restaurante que tá ali, ele vende um Listerine, cara, o Colgatezinho lá de bocejar, meu amigo, ele vai me fornecer uma experiência, eu vou comprar, ele vai expandir o ticket dele, né? Cara, além disso, ele pode fornecer de graça para mim, alguma coisa assim, né? Além disso, se ele tem um fiozinho dental que eu posso comprar ali mesmo, item básico de higiene. Cara, top. E por isso que também você pode expandir sua conta. Se você dá uma consultoria, tá? Em financeiro, gestão financeira, como a Mais dá direto. Cara, você entregou a planilha para eles, os caras não sabem mexer a planilha. O que você vai fazer? Você vende um treinamento, cara. Vende um treinamento para expandir a conta. Ele não vai conseguir acompanhar os indicadores financeiros, os resultados dele. Você vende um acompanhamento, você vende mentoria continuada. Então, tudo tem produto para você encaixar e conseguir fidelizar mais seus clientes. Entenda qual a dor que seu produto gera, que seu produto gera uma dor.